lendo a Bíblia. Soma Biblia. Probably about 3 a.m. in the morning. Yapata saa 9 Provavelmente usiku, às 3 And I horas was da reading the manhã. Bible. na nilikuwa E eu estava lendo a Bíblia. ninasoma Biblia. And as I read the Bible, Na E niliposoma enquanto eu lia Biblia, a then Bíblia, the voice of God the Father by voice audibly spoke. halafu então a sauti ya voz de Mungu Deus Baba, Pai Baba audivelmente sauti falou. akanena. She does this again at this time normally. So again, about 3 o'clock, Yapata saa Então, 9 novamente, por volta das 3 horas, kamili this past night, usiku huu nesta noite uliopita, I was passada, there reading eu estava lá lendo a Bíblia. the Bible, nilikuwa pale nikisoma Biblia, and as I read the Bible, E enquanto eu lia a Bíblia, nilipokuwa nasoma Biblia, then the Lord God, God the Father, então o Senhor Deus, Deus Pai, halafu Bwana Mungu, Mungu Baba, He spoke in a very mighty ele falou de uma forma muito poderosa. such a caution. hivyo basi Então, je, por ni que kwa é nini que o Bwana Senhor está amepeana dando um tahadhari namna alerta, hiyo, onyo la namna uma hilo? advertência como when the- esta? Rapture does take place. Ya kwamba wakati Que quando o unakuzi arrebatamento utatendeka, The acontecer, earth will change. dunia a terra itabadilika. vai The mudar. world, the way you know it, Ulimwengu O jinsi mundo, ambavyo da forma unaijua, como você o will change conhece, drastically. utabadilika vai kabisa mudar kabisa. drasticamente, Ghafla. And in a very instantaneamente, unbearable way. Na katika njia e ya de uma kuvumilika forma kabisa. muito It will be a time insuportável. of regrets. Itakuwa wakati Será wa um kujuta. tempo de But what does the Lord mean tristeza e by that caution, arrependimento. that warning? Because He knew, I am coming to you today. Lakini je, Mas o que é que o Bwana Senhor alimaanisha quer nini na dizer hilo com este onyo? Kwa alerta sababu de que alijua eu ya estou kwamba vindo a ninakuja vocês kwenu leo hoje? hii. And then He gives the warning Halafu anapeana Então onyo ele that when the e rapture dá does o take alerta place, ya kwamba wakati unyakuzi que quando o utatendeka, arrebatamento de the fato status of the earth acontecer, will change. hali ya dunia itabadilika. And as the Lord a gave that warning, condição, o estado da terra vai mudar. E E He enquanto is o very much Senhor deu aware that aquele right now alerta, I'm handling with you, with the nations of the earth, the book of Revelation chapter ele sabe 4. muito bem and I'm que eu heading to estou 5. agora lidando com vocês, as nações da terra, com o livro do Apocalipse, capítulo 4, e eu estou já indo para o capítulo 5. Ufunuo sura ya 5. What an awesome blessing and privilege to be in a place where you hear directly Que from the owner maravilhosa of heaven. bênção e privilégio estar em um lugar onde você está diretamente recebendo a ordem do céu, From the one that created the earth Kutoka kwa yeye ambaye aliumba daquele dunia. que criou a And the heaven. terra e o céu. O Senhor está alertando uma geração que diga a este that povo when the rapture takes place, Ya kwamba que wakati quando o unyakuzi arrebatamento utatendeka, acontecer, the status of the earth will change. hali ya dunia o itabadilika. status da terra vai That is what I mudar. want us to handle. But the privilege and the joy that is full É in my isso, heart, com isso que that nós I vamos have lidar, heard mas from o God. I privilégio heard the que voice of the traz Lord today. muita alegria ao meu coração é que eu ouvi de Deus, eu ouvi a voz do Senhor hoje. Ni ya kwamba nimesikia sauti ya Mungu Baba leo hii.
But let us first look at some cripples that I raised just recently in the mighty name of Jesus. Lakini kwanza kabisa wacha tuwaangazie wale viwote ambao nimewainua tu hivi majuzi katika jina kuu la Yesu. In the heart of this judgment, Katikati ya hukumu hii. Mas the primeiro cripples vamos that the Lord olhar sent me alguns and dos I raised aleijados in que eu the mighty name levantei of Jesus. recentemente Viwete ambao no Bwana poderoso alinituma nome de nikawainua Jesus. katika jina kuu la Yesu. In order to establish Ili the kwamba- authority and the blood Bem of no Jesus. coração deste Ili kwamba juízo. kuimarisha mamlaka na damu ya Yesu. In order to Os restore aleijados que o Senhor me enviou, And e eu levantei reestablish no poderoso nome the de authority Jesus. and the power of the cross of Jesus. Mamlaka na nguvu za msalaba wa Para Yesu. estabelecer a Barongo, autoridade it's a do lady. sangue It's a de girl. Jesus. Huyu ni Blessings Barongo, Para yeye ni restaurar. msichana, Because she was pulling E herself on the soil, that's why they restabelecer. dressed her on the shorts. kwa sababu alikuwa anajivuta kwenye mavumbi na A autoridade e o poder da cruz Just de got up. Jesus. Look at the leg. Look at the way the leg is touching Esta é the Blessings ground, the soil. Marongo. Ela é uma menina. The foot. Angalia hivi jinsi ambavyo nyayo hizo za miguu zinakanyaga Ela udongo. estava se arrastando Touching no from the chão, inner é por aspect. isso It's que amazing. ela It's like estava almost vestida all com shorts. cripples step like that with their baby ela feet. acabou like de that. levantar. Vejam as pernas. Veja como as pernas agora estão tocando o chão, o solo, os pés dela. And so the message I bring you here, Tocando God the com a Father parte testifies do on my centro behalf dos pés, on your a screen right parte now. de Hivyo dentro basi dos ujumbe pés. ambao ninawaletea hapa ni ya kwamba Mungu Baba anashuhudia, anapeana ushuhuda kwa niaba yangu katika runinga zenu sasa hivi. This is Blessings Wangoi. Então a mensagem que eu trago para vocês é que Deus Pai, Ele mesmo testifica em meu favor isso que você está vendo na sua tela agora. Blessings Wangoi alikuwa kiwete kabisa kabisa. Esta é Total, you see Blessings crawling. Wangoi. Alikuwa kiwete kabisa, unaona akitambaa. Crawling. Akitambaa. And then at one decree got up and walked. Halafu kwa amri moja Blessings akasimama na Wangoi kutembea. And era in this home, Na katika totalmente boma hili, this is the aleijada second miracle. e há muitas crianças aqui com o nome de They Blessing. kwa amri moja E então, com akasimama um na único kutembea. decreto, And in ela this home, levantou e andou. E This is the second miracle. neste lar, nesta casa, já é They o segundo also had a milagre. son Pia walikuwa na mvulana Eles também tinham um whose filho, the way his private parts did not descend, they were inside. na sehemu zake que as za nyeti partes zilikuwa privadas ndani. dele, os And órgãos then they genitais, simply sent estavam a prayer internos. request. Walituma tu Então ujumbe eles wa maombi. simplesmente And then enviaram when um the two pedido prophets de of the Lord oração. said, "It is well," Halafu wakati Então, manabii quando os wawili dois wa Bwana profetas do waliposema Senhor kwamba ni disseram, sawa. and I está think the bem, surgery it's was well. scheduled one day. After one day, there was going to be an operation, a surgery. Na E nafikiria eu creio kwamba que havia uma upasuaji cirurgia ulikuwa marcada umepangwa para o siku dia moja kunaenda seguinte, kuwepo na antes deles upasuaji. enviarem o And they sent the pedido request. de Hivyo oração. basi wakatuma Então ujumbe. And the eles Lord enviaram o descended his pedido de private oração. Naye Bwana E o akashusha Senhor então sehemu za fez So ndani. this home descer as has a partes big íntimas do testimony menino. of Jesus. Hivyo basi, Então, hivyo basi, nesta ina ushuhuda casa há mkubwa um kabisa grande wa Yesu. testemunho. Look at how the de blood of Jesus. Jesus is flowing in this home. Veja como que o sangue de Jesus está fluindo nesta casa. Total cripple, the doctors gave up Totalmente aleijada, os médicos tinham desistido. and got up. And there is one who walked also at the E decree então I ela made this Wednesday. levantou. Na kuna mmoja pia E há ambaye um outro que alisimama levantou por This um one here. decreto que ambaye eu nilifanya fiz na siku ya Jumatano quarta-feira. iliyopita. Esse This young aqui, man Huyu mvulana hapa este from jovem Quisero, kutoka Huisero. de he had a Quisero, serious spinal cord injury and damage. Actually. ele tinha uma seríssima lesão na coluna espinhal. Dano, era um problema mesmo. Alikuwa anatumia Ele mikono não moja podia ili andar But e you see ele now, he usava cannot get up. Lakini unaona sasa muletas hawezi, para andar, mas hawezi você vê aí que kuvuka. ele But não this past podia Wednesday, when I nem se look at the pain levantar. he's going through also. Angalia huo uchungu Veja I a think dor the no back- rosto the dele, a disc dor broke que or ele something. sentia. That's what I heard. Parece que algo como Okay, a the hérnia de discs, can disco you help dele me today, quebrou. please? Please, Os discos the disc A- broke Nafikiria zile discs O disco zilivunjika. and the dele, a spinal hérnia cord was, I quebrou. think it also
broke or something, e a there was a coluna situation, espinhal, and you can see the havia tremendous alguma pain he's in, he fratura, cannot even alguma get up. situação, você pode ver a tremenda dor no rosto dele. Ele não podia nem se levantar. You see, he's trying to get up, but he cannot. Look at Você that. vê que ele está tentando Cannot even get levantar, up. mas ele não consegue. Ele nem But on mesmo Wednesday, when I consegue. decreed healing here, Mas na quarta-feira, quando eu when I decretei say cura that I have been aqui, to heaven, quando eu disse que eu tinha and I estado no stood on the céu, mountain of the Lord, e eu fiquei no and the monte Lord do gave his Senhor, two prophets the leaves of the tree of life. e o Senhor deu aos seus dois profetas as folhas And da they árvore da blossomed over vida. the mountain. It became such a huge flash E of elas forest. floresceram e se tornaram uma enorme floresta naquela montanha. And then I decreed healing here. Então eu decretei cura Look what happened aqui. way in Kakamega, Huisero. Veja o que aconteceu em Kakamega, Instant. Look at that. He's Huisero. even milking now. Not only getting up Veja, and agora walking, but ele also está, milking. ele não Hallelujah. apenas levantou e andou, mas ele agora está tirando Today, leite this da was being vaca, celebrated aleluia. nationally on radio. Isso está sendo celebrado This nacionalmente. tremendous healing, Esta totally tremenda crippled by cura, spinal cord injury and damage. totalmente aleijado por um dano muito grave, uma lesão muito grave na coluna Damage. espinhal. Um And so you see, he cannot dano, even uma get up. Look ferida. that. He's trying to get Então up. você veja que ele não consegue nem levantar. But now look, this past Wednesday, at one decree, Mas veja agora, nesta última quarta-feira, com Sheldon um Favor único decreto. got Sheldon up in Favor. Huisero, Ele se levantou where my em own son, Huisero, very zealous son, Senior Bishop Artea, Joseph Artea, onde o meu filho, muito zeloso, o bispo sênior, Joseph Atea, one of the special preside bishops you este have in this lugar. ministry. Dos bispos especiais que nós Very temos special. neste ministério. Muito He especial. oversees that region. Ele Very supervisiona aquela zealous on fire região. for Jesus 24/7. Muito zeloso e cheio do fogo por Jesus 24 horas por dia, But 7 now dias por look semana. today, Mas agora veja that hoje, Wednesday, at one decree, naquela quarta-feira, com um único Sheldon decreto, Favor got up. Sheldon And he's Favor now milking, levantou-se. he's doing things, he's taking E ele it's agora, amazing how they quickly go ele into action. agora está ordenhando as vacas e ele agora está fazendo o trabalho. Look at that. Olha isso. Amazing, amazing. Surpreendente. He could not get up unless with crutches to stand. Ele não But could not podia even ficar move with de crutches, pé cannot a move. não ser com as muletas. Ele não podia se mover. And so, as I preach to you the message of eternity, Enquanto eu prego para vocês a As I preach mensagem you the da message of heaven. eternidade, enquanto eu pregava para vocês a heaven itself mensagem is do céu, testifying on my behalf o próprio céu está by testificando em healing meu people in your favor, own homes, curando pessoas em In your suas own próprias land. casas, em seus próprios citizens of your own países, country, cidadãos do seu people that próprio speak your país, language, mother tongue. pessoas que falam a sua língua It's natal. called Lugaya Mama. They speak your mother tongue. Eles falam sua própria And you share língua with them natal. many things. E então você compartilha This is com Paul eles Kip muitas Churchill. coisas. Este é Paul And the doctor said Kircher. it is impossible for him in this condition of cerebral palsy. E os médicos Get up estão and walk. dizendo que seria impossível, nesta condição em que ele estava de paralisia cerebral, de se Because the levantar e brain andar. suffers a permanent, the key word is permanent brain damage. Porque o cérebro sofre um dano permanente. A palavra-chave é permanente. But again, Permanente dano during the cerebral. coronavirus, Mas novamente, durante o At one coronavírus, com um único decreto, ele levantou and e it's a está wonder. The doctor andando. said it's a E é uma wonder. maravilha. Os médicos disseram que é uma He maravilha. must have gotten a new brain because the other brain could not Ele deve coordinate ter all these years. recebido Could um not outro coordinate the cérebro, um limbs. novo cérebro, porque o outro cérebro dele estava danificado, não podia coordenar os membros dele. And here we have Gabriel. E aqui nós temos Gabriel Also, Yah. in another trajectory
também melancholy and sadness for that family. uma outra trajetória de melancolia e tristeza para essa And then the Lord família. changed their destiny. E então o Senhor mudou o Give them a new destino path. deles. E ele recebeu um And novo one decree caminho. lifted this baby. Com um único decreto why is the Lord levantou doing este all these bebê. things? E por que é que o Senhor está fazendo He's todas establishing essas to the nations coisas? that Elijah has come Ele back. está estabelecendo para as nações que Elias voltou. These are now the marks Estas agora of the são as servant of marcas the Lord for this hour. do servo do Senhor para esta hora. The anointing, A unção, the massive anointing, a unção where there is no massiva, healing service. onde não há nenhum In serviço de Nairobi cura. here you have so many pastors involved in services. E aqui em Nairobi vocês têm tantos pastores envolvidos com cultos, até mesmo cultos online, mas não há aleijados andando lá, nenhum. The sick are sick. Os enfermos estão They remain sick enfermos. forever. Eles permanecem enfermos But look para now. sempre. Mas olha How the Lord has agora made a clear distinction between como this que o ministration, Senhor fez this uma ministry. clara distinção entre este ministério, esta And everyone ministração else. e For one todos os purpose. outros, com um That you único may never say propósito, that, look, Lord, I was not able to know, I para was que not able to você see, I nunca didn't possa understand, I didn't dizer, know you were the veja, one." Senhor, eu não pude ver. Ah, Senhor, eu não pude entender. Ah, Senhor, eu não pude saber, eu não Look at sabia. how the two prophets of the Lord are helping the nation of Kenya. Vejam como que os dois profetas do Senhor estão ajudando a And nação do establishing Quênia. that the blood of Jesus has E power, still has estabelecendo power. que o sangue de Jesus ainda tem poder. The Tem blind poder Jackson e ainda Lempiri tem was poder. blind. Jackson Lempiri was Este é totally Jackson blind. Lepires, totalmente cego. Total Totalmente cego. blindness. Eu estou falando de cegueira Even the total. surgeon, the eye surgeon that tried to look Até at his mesmo condition and gave o up. cirurgião Was oftalmologista que estava tentando tratar dele, ran. quando ele ouviu falar desta cura, ele deixou tudo e correu até a casa dele. And so, Então, in the land of Kisii, na terra de in Kisii, Gusii land, na terra de Gusii, when you get there, you meet Blessings Barongo. quando você chega lá, você encontra Blessings Stepping on the soil like Kanyaga Barongo, Udongo. pisando no And chão. supporting the body from legs that were not able to coordinate. E were not able to support agora- his body. Her body Agora right. está suportando o corpo dela, o peso do corpo. E agora ela está coordenando as pernas dela. Que lindo o Evangelho. Eu I love amo the cross of Jesus. Jesus. Eu amo a cruz de And I love the Jesus. blood of Jesus. E eu amo o sangue The de blood has Jesus. power. O sangue tem The power of the poder. gospel O poder do Evangelho is the blood of Jesus. é o The sangue de power of the Jesus. gospel O poder do is the Evangelho blood of Jesus. é o sangue de Jesus. O poder do Mighty Evangelho blood of Jesus. é o poderoso The heart sangue of de the gospel. Jesus. O coração do Corazón de Evangelho. Evangelho es O la cruz de coração Jesus. do The heart of Evangelho the gospel is the cross é a of Jesus. cruz de Jesus. Blessings Wango is walking. Blessings Wangoi está andando. The Lord has bailed her out O Senhor a libertou from a totally different type of life. de um tipo de vida Where you have totalmente to crawl like that to diferente, enter the toilets. onde você tem que engatinhar assim para entrar nos banheiros. And then they normally tie their cup and their plate on the back with a small bag as they set off. E então, quando eles crescem, normalmente eles amarram um prato e uma xícara nas costas e vão sentar para mendigar. Walking now. Está andando agora. So even before we give the message, look what's on your screen. Então, antes de darmos a mensagem, vejam o que está na sua And yet this tela. past night, by voice,
What a mighty contact with Entretanto, God. nesta noite passada, por vós, que poderoso Deus! Even for the Lord to come and always speak with you by His Até voice. mesmo para o Senhor vir e sempre falar com vocês por sua própria And voz. remember, I am the one that prophesied the E coronavirus. lembrem-se que eu sou aquele que profetizou o coronavírus. The coronavirus. O coronavírus. I am the one that prophesied the coronavirus. Eu sou aquele que profetizou o coronavírus. And so, Então, it is amazing é that surpreendente heaven is testifying que o céu está even as testificando I minister to you. enquanto eu ministro para What an vocês. awesome privilege to even hear the voice of the Lord God. Que maravilhoso privilégio até mesmo ouvir a voz do Senhor Deus. My friend. Meu amigo. And so you have seen from the book of Revelation chapter 4 Então vocês viram no livro do Apocalipse, capítulo 4, that it was really a very, very big thing. que foi realmente uma coisa It muito, was muito really grande. historic Foi realmente that I histórico. should stand before the earth and call God the Father Que eu deveria to leave ficar his de throne. pé diante da terra e chamar Deus Pai para deixar o seu trono, o seu poderoso trono onde os anjos o adoram 24 horas por dia, 7 dias por semana e vir. Somente agora vocês estão entendendo a gravidade disso. Nimwite Mungu Baba Jehova Yawe aje ashuke kutoka katika enzi yake kuu, mahali ambapo malaika wanamwabudu, na ashuke kule Kisumu anitembelee. To leave that worship and come to me because I have called him. Deixar aquela adoração e vir até mim porque eu o chamei. Só agora nós estamos entendendo esta maravilha. Quão maravilhoso é isto. Esta nuvem que vocês estão vendo na sua tela agora. O trono de Deus é poder, é o trono da majestade. E há tanta coisa acontecendo lá para honrá-lo, para louvá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo. Tudo isso está acontecendo ao redor do trono. But to leave that because my friend has called me. Mas deixar tudo isto porque meu amigo me chamou. Os meus 2 profetas do livro do Apocalipse, capítulo 11, me chamaram. Manabii wangu wawili wakuu wa kutisha. Rafiki yangu amemuita. Kwa sababu rafiki yangu ameniita. And so now, Então agora, so let's stop this first so we can sort out translation here today. Maybe we call another translator. And so now, look at the cloud of God. então agora, vejam a nuvem de Deus. Então somente After agora, reading the book of Revelation chapter 4, depois de lermos o livro do Apocalipse, then you capítulo understand the 4, extreme gravity that the Lord should leave that throne. então vocês and come to entendem visit a me extrema down here on the gravidade earth. de que o The Senhor two deixa prophets aquele of trono Yahweh. e vem até mim, até a terra, aos seus 2 profetas de Apocalipse 11. kunitembelea hapa chini, manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba hapa chini duniani. It's too big Ni kuu É kabisa. grande demais. that he may leave his throne of majesty, Ya kwamba Que ele apate deixe o kuiacha seu enzi trono yake de ya ukuu. the majestade, throne of power, Enzi o ya nguvu. trono where de there is so poder, much action going on 24/7 onde há throughout the day, tanta throughout the ação night, acontecendo worshiping Him, dia e praising Him. noite, louvando e adorando Kila siku mchana na usiku wakimwabudu wakimsifu and glorifying Him. na e kumtukuza. glorificando-o. And then he said,
E então ele disse, when he came to Kisumu, quando ele veio a by Kisumu, voice he said, por voz ele I disse, almost killed them all. eu quase os matei a todos. Eu não tinha entendido isso ainda. Até que agora ele feriu a terra com o coronavírus. Foi aí quando eu entendi. Porque Now you can see what's going on. agora vocês podem ver When o que está God comes acontecendo. down to the earth, Quando Deus desce à it is terra, the highest moment of gravity on the earth. é o momento mais elevado de And when you gravidade meet sobre a somebody terra. that calls Jehovah, God the Father, his friend, E quando você encontra alguém que chama Jeová Yahweh, Deus Pai, de seu amigo, e para provar he gives a isso, prophecy 1 year and a half before. ele dá uma profecia 1 ano e meio And then when antes, it's near, he gives a prophecy about 9 months e to go. quando está próximo, por volta de 9 meses antes, In Central Park. em Central And then Park, when it's very near, he gives a prophecy, I think 1 month or so before. e então quando está About muito November. mais próximo, por volta de 1 mês, ele novamente dá uma profecia por volta de 1º de And then dezembro, de he novembro, calls God the Father to come to him. e então ele chama Deus Pai para He vir addresses até him as my ele. friend. The Ele Lord o Jehovah chama Yahweh, my de friend. meu amigo. Jeová Yahweh, meu amigo. And then to prove that friendship, he calls him from Então, heaven to para come visit him. provar And esta God the amizade, Father honors ele that chama to prove o that, Deus yes, do indeed, céu para that is my visitá-lo, friend. e Deus Pai honra isso e diz, sim, este é ele, Jeová Yahweh, meu amigo. Aje kwake amtembelee. So he may visit him. Para que And ele then venha the Lord visitá-lo. really comes to him to prove that, Então, yes, o indeed, Senhor what he's realmente telling vem is até true. ele para I provar am que his sim, friend, de fato, and he is my o que ele friend. está dizendo é verdade. Eu sou amigo deles e eles são meus amigos. Os dois profetas. That person you must revere, you must dread, and you Esta must pessoa fear você all tem the que days of your life. reverenciar, você tem que temer e você tem que reverenciar e obedecer todos os You dias have a da little sua wisdom. vida. Se você tem um pouco de sabedoria, ainda You don't need sobrou much sabedoria em wisdom to você, understand that that person you must você fear não if you want to precisa de enter muita eternity in sabedoria para entender que você tem que temer esta pessoa se você quiser entrar no heaven. You reino do must céu. fear. I know she's saying Você tem respect, que but I said temer. you must fear and you must dread. Você tem que temer e temer. Iwapo unataka kuingia katika ufalme wa mbinguni. It's unbelievable É that in inacreditável this age, que nesta era, this generation has seen the Lord with their eyes. esta geração viu o Senhor com os seus So let us begin olhos. tonight's message because of time. Então vamos começar a mensagem desta noite But por this causa do is so tempo. shocking and dreadful. Mas isso é tão chocante, tão And so temível. now, Então agora, when the Lord speaks, quando o Senhor and then fala, he says e então ele diz that when the rapture takes place, que quando o arrebatamento acontecer, the status of the earth will change. o status da terra vai And mudar. he says, E ele diz, go tell these people vá dizer a este that povo when the rapture takes place, que quando o arrebatamento the acontecer, status of the earth o status da terra will change. vai mudar. And it sounded more like a warning. E isso me soou mais como um Like alerta, Jehovah is warning a generation, a modern como generation. se Jeová estivesse alertando uma geração As if moderna. he's seeing something. É como se eles As estivessem if they're vendo not algo. taking the announcement serious. É como se eles não estivessem levando a sério o And then he anúncio says, dele. Então ele diz, Go tell these people vá dizer a este that povo when the rapture takes place, que quando o arrebatamento acontecer, the status of the earth o status, a condição da will terra change. vai mudar.
must change. Ni lazima Tem que ibadilike. In mudar. other words. Kwa maneno Em outras mengine. So what is the palavras. message? Hivyo basi Então, ujumbe qual ni é a upi? Let mensagem? us just begin a little to pick up the low-hanging Vamos fruit. começar a pegar esses frutos que estão mais visíveis, mais acessíveis Look at dessa this. mensagem. Tazama hili Olha isso sasa. agora. The Lord is saying Bwana O Senhor anasema está dizendo that the church, ya kwamba que a igreja, that the dispensation we are in now, ya kwamba majira que esta ambayo tuko ndani dispensação sasa da qual hivi, nós in estamos other words, agora, is warning this generation kwa em maneno outras mengine, palavras, anakionya ele está hiki alertando kizazi, esta that the geração current dispensation we are in now ya kwamba que essa majira ya sasa hivi tuliyo dispensação ndani atual sasa na hivi, qual nós Will come estamos to an end. agora yatakuja vai mwisho. acabar. the Lord was saying Bwana O alikuwa Senhor anasema estava dizendo that I should come to you ya kwamba que eu yanipasa deveria nije vir kwenu até você and enlighten you na nipate e kuangazia. in iluminar case there was a vocês, little confusion. Pengine caso kulikuwa haja na qualquer confusão And ainda. some of you probably thought, na pengine E wengine alguns de wenu vocês mlifikiria, provavelmente I can take the pensavam: rapture or refuse. It's just okay. I can ah, get it." eu posso aceitar o arrebatamento, mas se não, tudo bem, eu posso But ficar from aqui. that conversation, lakini kutoka Mas a kwa partir mazungumzo desta hayo, conversa, that desta portion, noite, onyo hilo, este You read alerta two desta things. noite, Unasoma mambo você mawili. entende the duas qualitative coisas. message entailed, ujumbe mkuu A kabisa mensagem that is embodied in qualitativa that que voice está that spoke with me this past night. incluída nesta mensagem na qual o Senhor falou comigo nesta The noite passada, qualitative message ujumbe mkuu a mensagem And the second one importante na ya pili e a is the segunda temporal message, time-based, time. ni é wakati wa a ujumbe. mensagem For God to temporal come and que say está so. relacionada ao Bwana kuja na tempo. kusema hivyo, Para o That Senhor when Deus vir e to dizer warn a isso, generation kuonya para kizazi, alertar uma that when the geração rapture does take place, ya kwamba que wakati quando o unyakuzi arrebatamento de utatendeka, fato acontecer, the status of the church will change. hali o ya kanisa status da itabadilika. terra e da igreja, o That kind status of da warning. igreja vai mudar. Esse tipo de Remember, this is alerta. the Lord God Himself, Kumbuka, huyu ni Lembre-se Bwana que Mungu este é o mwenyewe. Senhor the one Deus, and only Ele one that knows mesmo, that day and hour, Yeye o wa pekee único ajuaye que siku hiyo conhece saa. aquele dia e and that hora, second, Na hiyo e aquele sekunde, segundo, that minute, hiyo aquele dakika, that minuto, microsecond, hiyo aquele sekunde ndogo kabisa. the one microsegundo, that knows Yeye aquele ajuaye que when He will conhece e dispatch the sabe Messiah to take the church. wakati ambapo quando Ele vai atawasili enviar o Masihi Messias kuchukua para kanisa. If you pegar a see Him igreja. come all the way from heaven and speak by voice, Ukimwona Se você sasa o vê akija vindo mwenyewe desde o kutoka céu e mbinguni falando kwa por sauti, vós, and send me to you, na kunituma e então me kwenu, enviando a and say, go vocês, tell these people na kusema e, nenda diz, ukawaambie e Ele hawa diz: watu, vai, that when the diga a este rapture takes povo place, ya kwamba que wakati quando o unyakuzi arrebatamento utatendeka, the acontecer, status of the earth will change. hali ya o dunia status, a When he condição gives da that kind terra of vai warning, mudar. Quando Ele dá audibly esse by tipo de voice, alerta com sauti, it can only tell audivelmente you por that vós, time is also over. inaweza tu você kukwambia também kwamba pode pia dizer que o wakati tempo umeisha. também Probably he's acabou. hinting that it's about to happen. Pengine ana- Provavelmente Ele está querendo dizer But que you don't algo need to está be a prestes a genius to acontecer. understand or to know that it is about to happen. Lakini Então hauhitaji você kuwa não msomi precisa ili ser um kuelewa gênio ya para kwamba iko entender karibu o que é que kutendeka. está prestes a And so what is the acontecer. Lord saying Na kwa hivyo, Então, je, o que é que o Bwana Senhor anasema está nini? in that dizendo? conversation? Katika mazungumzo Nesta hayo, conversa, Listen very well, blessed people. sikiliza ouça muito vyema bem, kabisa povo watu abençoado. wabarikiwa. The Lord Yahweh Bwana o Yahweh, Senhor Yahweh is very compassionate yeye é ni wa muito huruma sana. and very compassivo concerned. Na yeye e anajali muito kabisa. About this preocupado. generation. Ele se importa com And esta so geração. what he's saying is this, Na kwa hivyo kile Então, ambacho o que ele está anasema ni dizendo é hiki, that isso. complacency will be dangerous, ya kwamba Que a mazoea complacência yatakuwa será hatari, will be perigosa. absolutely deadly. yatakuwa Será yakutisha absolutamente That if anybody will mortal. not hear the announcement that these two Que prophets se are alguém giving to the não earth, ouvir o anúncio que estes dois profetas estão dando para a terra kabisa kwa dunia. and think that they will still have the earth as it is, e acharem que eles ainda terão a terra como ela é hoje, então ele está they are in dizendo, for a rude shock. Ya kwamba wataona eles estão mshtuko caminhando para um choque They'll be muito shocked terrível. Eles to realize ficarão that everything will chocados change, has changed. ao entender que tudo mudou depois do arrebatamento. And so, Na kwa hivyo, Então, by saying
kwa kusema quando eu digo everything will change ya kwamba que kila tudo kitu vai when mudar the rapture does take place. wakati quando o unyakuzi arrebatamento utatendeka. Then the Lord acontecer. is simply saying Kwa hivyo Bwana Então, quando o kimsingi Senhor anasema diz that isso, the Ele current está environment dizendo you see on the earth ya kwamba que o mazingira ambiente sasa hivi atual katika que você vê na ulimwengu will Terra not hoje last forever. haitadumu não vai milele. durar The para current sempre. environment of the grace, Hali ya sasa O, hivi ya o neema, ambiente the atual grace de of our graça, Lord Jesus, the grace of God, neema ya da Bwana graça wetu de Yesu, nosso neema Senhor ya Jesus Mungu, Cristo, that a you see graça de the Deus, earth is enjoying right now. ambayo que mnaona você vê que a Terra unafurahia está sasa hivi. desfrutando agora. Ele está dizendo, em outras But this palavras, dispensation of grace will come to an end. Ya kwamba que esta dispensação da graça vai And then a acabar. brutal, unbearable dispensation will set Então, in. uma dispensação brutal e insuportável vai começar. Antes de irmos às Just to Escrituras, sort it out on a straight talk. ili kwamba apenas falando agora em uma conversa direta, The Lord is essentially saying o Senhor está that essencialmente I should come dizendo to you and caution you and warn que eu you. deveria vir até vocês e alertar vocês e advertir vocês que cuidado Things will agora, not be the same. mambo a hayatabaki terra sawa. não será a mesma. And that's why he's saying Na ndio E é sababu por isso que ele anasema está that dizendo therefore, ya kwamba que, kwa hivyo portanto, take this announcement chukueni hili receba tangazo este that is anúncio taking place right now, ambalo que está linafanyika acontecendo sasa hivi. agora. take it with maximum gravity. Mulichukulia kwa Receba este uzito anúncio mkubwa com kabisa. gravidade Otherwise, máxima. La sivyo, Caso There will be contrário, regrets. kutakuwepo na haverá majuto. There will be muito pain. arrependimento, haverá There will be dor, crying. haverá There will gritos be e weeping. choros, haverá Gnashing of pranto, Kusaga meno. haverá It will ranger de be dentes. unbelievable Vai ser inacreditável para when you see vocês the condition of the earth. quando vocês verem a condição After da the terra Baada ya unyakuzi, depois do It will be arrebatamento. totally unbelievable to you. Vai ser totalmente inacreditável And para unbearable. vocês. And so what is he Insuportável. saying then? Na hivyo Então, o basi, que je, é que ele anasema está ni So dizendo, the Lord então? is essentially raising a very important Então, o aspect. Senhor essencialmente está levantando e enfatizando um aspecto muito importante, um assunto muito importante diante da igreja. Essencialmente, o But Senhor the está zero dizendo countdown to the end of the age que a is on. contagem regressiva para o fim desta era já está He's acontecendo. saying, Ele está whether you dizendo, prepare or not, quer Whether você this se generation prepare prepares ou or not. não, quer esta geração se prepare the clock ou of não, God is ticking. o relógio de Deus está correndo. That is the absolute open truth. Esta é a verdade absoluta That e whether aberta. you prepare Que or not, quer você se prepare ou não, that day will arrive. este dia vai chegar. And the rapture will take place. E o arrebatamento vai And the acontecer. countdown to the end of the age will take place. E a contagem regressiva para o fim da era What is vai the Lord acontecer. saying by voice this past O night? que é que o Senhor está dizendo por voz nesta noite When he said passada? Quando ele disse that go tell these people que vá dizer a este povo that when the rapture takes place, que quando o arrebatamento the acontecer, status of the earth will change. o status, a condição The da Lord is terra vai essentially mudar. O Senhor essencialmente está That right dizendo now, que agora you may mesmo appear to be enjoying a dispensation that is a little tolerable. parece que vocês estão vivendo uma dispensação que é um pouco Where you tolerável, can nurture your family, onde você pode alimentar sua go to família, job, ir do trabalhar, the things you like doing. fazer as coisas que vocês gostam de fazer, mas ele está That all dizendo this is going to come to an end. que tudo isso vai chegar So ao it's going to be fim. prudent and wise for you Então será prudente e sábio para to listen vocês to my announcement of the glorious ouvir coming o of the meu Messiah. anúncio da gloriosa vinda do Messias. And also E the também requisite preparation that needs to be put in place. a preparação requerida que tem que And he ser says colocada no that lugar. when you do E ele so, diz que quando você fizer then you isso, will escape from the unbearable então você situation vai on the escapar earth da into the situação kingdom of glory. insuportável da terra para dentro do reino da glória. What is the Lord saying?
O que é que o Senhor está The Lord is dizendo? essentially saying O Senhor está essencialmente that dizendo the church age will que a come era to da an igreja end. vai chegar ao fim. He's saying Ele está that he's dizendo very busy with Israel que ele está muito ocupado com Israel. after the rapture has taken place. Depois que o arrebatamento tiver acontecido. Então o Senhor está That the alertando grace you vocês enjoy today and now que a graça que vocês estão desfrutando hoje will e not agora last forever. não vai durar para sempre, de forma nenhuma. Ela vai And he's acabar. saying essentially E ele está dizendo that use essencialmente it que to use prepare. Use este For the tempo glorious para coming se of the preparar. Messiah. Use a graça para se preparar The Lord para a is warning a gloriosa generation. vinda do Messias. O Senhor está And cautioning alertando uma you. geração e advertindo That what vocês is coming will be unbearable. que aquilo que está vindo é insuportável. So can we begin to walk step by step Então, into this podemos new message the Lord começar has a delivered tonight? caminhar passo a passo nesta nova mensagem que o Senhor entregou nesta noite. The book of Revelation chapter 4. O livro do Apocalipse, And capítulo we began 4. there. E nós começamos And that lá. is where this message is anchored. What the Lord spoke by voice E é this aqui past onde night. esta mensagem está ancorada. A mensagem que o Senhor falou nessa noite passada. And he's saying, E ele está dizendo, Revelation chapter 4 verse 1. Apocalipse capítulo 4, After versículo this, 1. Depois I destas looked, and coisas, there before me was a door standing open in heaven. olhei, e eis diante de mim estava uma porta aberta no céu. And he said, E ele disse, and the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, e a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse, come up here, suba para cá, and I will show you e lhe mostrarei what must happen after this. o que deve acontecer depois So dessas tonight, when coisas. the Lord came and spoke to me by voice, by His Então, voice, His nesta dreadful voice, noite, quando o Senhor veio e falou comigo por voz, com a sua própria voz, a sua He temível voz, essentially addressed the most important aspect ele of this scripture essencialmente we have just read. se referiu ao o aspecto mais importante desta escritura que nós acabamos de ouvir, que nós acabamos de ler. Ele diz, Then I depois saw heaven standing destas open. coisas, então eu vi o céu aberto. You remember, all of you remember the vision of November 1, Todos vocês 2006. se lembram da visão de 1º de novembro de The vision of the 2006. glorious wedding rings that I published A everywhere. visão I das went all over the world gloriosas preaching and alianças de announcing. casamento que eu fui por toda parte anunciando e que está publicada em todos os lugares. Again, I went all over the world Eu preaching fui it. por todo o mundo pregando esta visão das duas alianças de Talking casamento. to you about these wedding rings the Lord has shown me in the sky. Falando com vocês a respeito destas gloriosas alianças de casamento que o Senhor havia me The mostrado two no golden, céu. glorious, super As mighty duas wedding rings. alianças de ouro gloriosas e superpoderosas. But on every occasion when I have stood before you Mas em cada ocasião, quando eu fiquei diante de and você, then described to you that vision, e então descrevi para vocês you aquela visão, always heard me say vocês sempre me ouviram that the dizer Lord lifted me up above the earth. que o Senhor me levantou acima da Then I was terra, somewhere up here. então eu estava em algum lugar aqui And I em saw the cima. pitch darkness that covered the expanse E eu over the vi earth. a escuridão profunda que cobria toda a expansão acima da terra. And I always have told you in that vision E eu sempre disse para vocês naquela visão that all of a sudden I saw the door to heaven open. que repentinamente eu vi a porta do céu abrir. In the same way John saw, John the Da prophet, mesma forma como João, o profeta, viu. John the revelator, João, o John the revelador, apostle,
João, o John, the apóstolo. first pastor of the first church in Ephesus. João, o primeiro pastor da primeira igreja em Éfeso. And so, Na kwa hivyo, Então, I have always shared with you kila wakati eu nimeshiriki sempre pamoja nanyi compartilhei com about vocês the door. When I looked up, I saw the door a standing respeito open da in heaven. porta. Quando eu olhei, então, eu vi uma porta aberta no céu. Mbinguni umesimama wazi mbinguni. And I've always shared with you Na kila wakati E eu sempre nimeshiriki pamoja compartilhei across com the whole vocês earth, kote kote ulimwenguni através de kote. From New toda a Zealand terra, Kutoka New Zealand, to até a Australia, Nova Zelândia, Through Austrália, kote kote Afrika, To através da África, All the até way a to Sweden. Finlândia, kote kote hadi Sweden, todo o All the way caminho to até a South Korea. Suécia, hadi kule Korea Kusini, até a and Coreia then do all the way to Sul. Canada, hadi kote kote Então, Canada, todo o caminho até o Montreal. Canadá, Montreal, Montreal, Toronto, and all the way down to Toronto. Concepcion, Chile. hadi e kule todo chini Concepción, o Chile. caminho lá embaixo, Touching Concepción, also, Chile, touching Brazil, Na pia kuguza Brazil, tocando And the whole of também o Africa. Brasil África yote, e toda a touching África, Venezuela. nikiguza Venezuela, tocando na I have Venezuela. always shared with you this vision, this Eu landmark sempre vision of the compartilhei rapture com of the church. vocês esta visão que é um marco do arrebatamento da igreja. And I've said Nami nimesema E eu that when disse there was pitch darkness, ya kwamba wakati kulikuwa que kuna quando giza havia totoro, then all of profunda a sudden when I escuridão, looked up, halafu ghafla então mbinguni repentinamente quando eu olhei I saw para heaven cima, open, the door open eu into vi o heaven. céu aberto, uma porta aberta no céu. The same way John the Apostle saw. Da mesma forma como João, o apóstolo, And for me, viu. because time is near now for the rapture of the church, E para mim, porque o tempo agora está próximo para o arrebatamento da it now igreja, makes me look from out here and see the inside of the ele expanse of agora heaven. me I faz can see olhar heaven from here now. aqui, daqui de fora, eu posso ver o céu lá dentro, a partir da expansão do céu, aqui, agora. From out here, kutoka hapa Daqui nje, I de can fora. see heaven. ninaweza kuona mbingu. Eu posso ver o céu. Who knows? Probably John the Apostle also saw heaven before Quem he entered. He sabe? saw heaven Provavelmente from down João viu o céu antes dele entrar. Ele viu lá dentro do céu daqui de fora, daqui da terra. here. And so now, Na kwa hivyo Então sasa, agora, I have always shared with you kila eu wakati sempre nimeshiriki compartilhei pamoja com nanyi, vocês. that then I saw ya kwamba hapo Então nikaona eu vi the tremendous cloud of glory of God a wingu tremenda kubwa nuvem da glória de utukufu wa Deus, Mungu, supervising, moving inside heaven, supervisionando e movendo-se no céu, supervisionando a expansão do céu. E eu disse para But vocês then I saw the antes two super glorious wedding rings come que and então eu be vi placed at the as entrance that was duas open the door. super gloriosas alianças de casamento de ouro vindo e sendo colocadas e se posicionando na entrada da porta do céu. The door that was opened into heaven, A porta que estava aberta para dentro do standing céu open there. ukiwa e umesimama que ficou wazi aberta hapo. lá. And then after that, Halafu baada E ya então hiyo, depois disso, I've shared about the message of the wedding rings. eu even how the voice compartilhei of a the Lord spoke respeito in da that vision. mensagem dos anéis de casamento, da forma como o Senhor falou naquela visão, ilinena katika maono hayo, When he said aliposema quando ele disse that from today on, ya kwamba que kuanzia deste leo dia em all diante, authority in heaven mamlaka toda yote autoridade and no céu authority on the earth na mamlaka e autoridade na has terra been given to Christ Jesus. yamepewa foi dada a Kristo Cristo That is such Jesus. a mighty statement from God the Isto é Father. uma declaração tão poderosa de Deus Pai. But I've always shared Lakini Mas kila eu wakati sempre nimeshiriki compartilhei that then a small silence ensued again. ya kwamba que hapo então tena pequeno kukawa silêncio kuna kimya. aconteceu novamente. Then at that point, Halafu E kwa então wakati naquele huo, ponto I have said nimesema eu disse that all of a sudden, ya kwamba ghafla que mbinguni, the voice repentinamente said, look and see who is A seated voz on the disse, white horse. olha e veja quem está sentado no cavalo And branco. I've said to you nami E nimewaambia eu disse that when para I looked, vocês then I saw the mighty, super glorious, que quando eu huge, olhei, white eu vi horse o of heaven. poderoso e super glorioso cavalo branco do céu. kabisa wa mbinguni.
And then I've shared with you halafu nimeshiriki E então eu pamoja nanyi compartilhei com você that as I looked at that horse, ya kwamba que nilipomtazama quando huyo eu olhei farasi, para aquele white and super cavalo, glorious, akiwa mweupe kabisa branco na e super utukufu sana. glorioso, then all of a sudden, Halafu ghafla então bingu, the next thing I repentinamente, realized, jambo lilofuata a próxima niligundua, coisa que eu entendi, que eu nilikuwa vi, ndani ya é que eu mbingu. estava and when I dentro was do there, the céu. horse came very close to me, so E I quando could eu see that estava his lá, legs end o somewhere. He cavalo is not veio your muito normal horse. perto de He's very mim, strong. He's too então nice eu to vi be que here. as pernas dele acabavam aqui em cima. Ele não era um cavalo normal. kwamba yule farasi akasonga kabisa kabisa karibu nami na nikaona miguu yake ni refu kabisa, sio farasi wenu wa kawaida. Could that be the rapture of the church? Je, Será que este poderia ser o That arrebatamento the da Lord was igreja? simulating for me. Que o Senhor estava simulando Whose para mim? prophecy the Lord was laying down in this vision. A profecia que o Senhor estava colocando nesta visão? That I see heaven standing open Que eu vejo o céu aberto and the glory coming out. e a glória And the saindo. wedding rings announcing the rapture. E as alianças de casamento anunciando o arrebatamento. The next thing I'm Aleluia! inside heaven. E a próxima coisa, eu estou dentro do What a céu. generation so beloved. Que geração tão amada! And so now, Então agora, what is God saying? o que é que Deus está The Lord is dizendo? bringing to your attention O Senhor está trazendo a from the atenção de message He vocês spoke this past night by a voice. partir da mensagem que Ele falou nesta noite por When He voz. said, go tell these people Quando Ele disse, vá dizer a este povo that when the rapture takes place, que quando o arrebatamento the acontecer, status of the earth will change. o status da terra vai The mudar. Lord is essentially saying to you O Senhor está essencialmente dizendo that para there is a você dispensation you are in now. que há uma dispensação na qual vocês estão agora. E Ele está It dizendo will come to an end. que ela vai acabar. The dispensation of grace. A dispensação da The graça. dispensation when salvation is still being fronted to you, being A presented to you on the dispensação table, on the silver enquanto platter. onde a salvação ainda está sendo apresentada e oferecida a vocês em uma And in bandeja de other words, he's prata. saying, Em outras palavras, Ele está go dizendo, talk to them. vá, fale com And tell eles na e diga But para my eles mission is not the Gentile church alone. que a minha missão não é apenas com a igreja dos gentios. Em outras I am palavras, also too busy with Israel. eu também estou muito ocupado com Israel. Eu estou, And so time will come. então o tempo After the virá. rapture, when now I must attend to Israel. Depois do arrebatamento, agora eu tenho que dar atenção a Israel. Então o que é que o Senhor He's está essentially dizendo? saying Ele está essencialmente that the dizendo dispensation we are in now que a dispensação na qual nós estamos agora when the começou Messiah had died on the cross. quando o Messias morreu na cruz. When he had died on the cross Quando ele tinha morrido na and cruz had resurrected. e And ressuscitou. then he was raptured. Então ele foi And arrebatado. then E então, at Pentecost, em Pentecostes, when now finally the Messiah promised, quando finalmente a promessa que o Messias prometeu, quando ele disse, do not leave Jerusalem não saiam de until the Jerusalém, power I have promised you has come from the Father. até que o poder que eu prometi para vocês venha do Pai. You Então, can see very clearly what the Lord is saying today. vocês podem in this ver tremendous muito conversation this claramente past o que o night. Senhor está dizendo hoje, nesta tremenda conversa nesta noite passada. He's essentially saying Ele está essencialmente that dizendo there is a dispensation we are in now, que há uma dispensação na qual nós called estamos the agora, dispensation of the grace. chamada a dispensação da graça. E é The chamada church age, the age of the church, a era the da era igreja. of the church. A era da igreja. And he's saying, E ele está take dizendo, advantage of it. tomem vantagem deste Because tempo, this is your time. porque esse é o tempo de vocês, é agora. E ele está That dizendo dispensation que esta will come to dispensação an end at rapture.
vai acabar no arrebatamento. Então, se você duvidou um pouco e dizer, não, haverá graça, não, eu ainda vou poder receber Jesus e tudo ficará bem, ele está alertando vocês agora. Como vocês pensam, se eu não receber agora, eu vou poder eu vou poder receber a salvação durante a tribulação? Tudo bem? Se não pegar agora, eu pego depois a salvação. Eu vou receber a salvação na tribulação. E o Senhor está alertando você. Ele está dizendo, cuidado agora. A dispensação na qual vocês estão vai acabar no arrebatamento. Então podemos definir essa dispensação que já entrou. E ele disse que essa dispensação começou em Pentecostes. Quando Deus Pai, Ele enviou o Espírito do Senhor, Ele enviou o Espírito Santo para vir para a igreja. E então a igreja nasceu. Foi aí quando a dispensação da graça começou. Mas agora ele está alertando que essa dispensação de colheita de almas, de arrependimento e receber a Cristo, agora está chegando ao fim. Vai acabar. O tempo da graça está prestes a acabar. E ele está dizendo que a dispensação que começou em Pentecostes e passou todo esse tempo, ela vai acabar com o arrebatamento. A dispensação da graça, a dispensação da igreja dos gentios, a era da igreja, a era da igreja, o tempo da igreja. Ele está dizendo, cuidado agora. Ela vai acabar quando o arrebatamento acontecer. Número 2, ele está dizendo, cuidado agora. Está prestes a acabar. Se você quer entender o que o Senhor falou por vós nesta noite passada, eu estava lendo a Bíblia por volta das 3 horas da manhã. Lendo e então um pouco cochilando e voltando, cochilando e voltando. Então, pum, por vós, me chocou. Aleluia. Aleluia. Então, trazendo maior entendimento, o Senhor está trazendo maior entendimento a esta escritura, porque Ele sabia que agora mesmo eu estou passando vocês através de um estudo no livro do Apocalipse, capítulo 4. E o que nós lemos lá agora, ele diz, depois destas coisas, olhei para cima e vi o céu aberto. E ele diz, e a voz que ele ouviu falando com ele a princípio, com voz de trombeta, disse, suba para cá, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, é o depois destas coisas que Deus respondeu nesta noite passada. É isto, depois destas coisas. Depois destas coisas, da qual o Senhor me deu a revelação nesta noite passada, por vós, é o que vai acontecer depois dessas coisas. Que maravilhoso relacionamento com Jeová. Aleluia! Que Deus maravilhoso por vós, para me dar mais profundidade de entendimento. O que significa isto depois destas
may bring to you. coisas, para que eu possa trazer para você. Em outras palavras, ele está dizendo, depois dessas coisas aqui, isto aqui, depois disto aqui, então isto is the dispensation of the grace. é a dispensação da graça. After this, Depois disto, after the dispensation of the church, é depois da dispensação da igreja. O arrebatamento já terá acontecido. A tribulação já está acontecendo. E a matança já está acontecendo. Depois is what the Lord disso, opened up today. foi o que o Senhor abriu hoje. He Ai! said, Ele in other disse, words, Kwa maneno mengine em outras after palavras, this, ya kwamba hiyo baada ya haya que this is isto talking depois dessas coisas, que isto is que the ele está dispensation of falando the church. ni majira ya é a kanisa, dispensação da igreja. kwa sababu hiyo ndio Porque é isso que nós conhecemos, lazima yafike que And que I've tem also que chegar ao understood fim. pia nimeelewa leo E eu hii That também the church entendi plays a very hoje significant role in sustaining the current que a manageable igreja status of the earth. tem um papel muito importante em sustentar esta condição, este status atual da The Terra. current manageable status of the earth hali ya sasa hivi ya dunia kwamba Essa inaweza condição, este wewe status kujimudu. que você pode lidar com ele the na Terra. the current manageable status of the earth Hali ya sasa hivi Essa condição atual da Terra que vocês ainda conseguem The lidar church com ela, plays ainda a key sustentável. role in A sustaining it. igreja, I'm talking about the ela Holy Church. tem um papel muito importante, estou falando da Igreja Santa, um papel muito importante com essa situação quando ainda é sustentável na Terra. Estou falando a respeito da igreja, do arrependimento e santidade, a igreja que está ouvindo este anúncio da vinda do I Messias. understood very much tonight Eu entendi muito nesta noite para that the trazer Lord para defined vocês after this year. que o Senhor definiu essa palavra This em week begins Apocalipse with Pentecost. 4:1, que depois disso é isso que And está the rapture. acontecendo agora, que And after the aconteceu rapture, entre the Pentecostes church is now e o inside arrebatamento. Então, depois Then do he says, arrebatamento, a igreja agora está tell dentro them do céu. E ele diz, That when the diga para rapture eles takes place, que quando o arrebatamento the acontecer, status of the earth will change. o status da I terra have vai also mudar. seen the love of God to the Eu church já this past night. vi o amor de Deus pela igreja nesta noite Because now I passada. understood Porque agora eu that the Lord entendi loves very much the holy and faithful que o church. Senhor ama muito a igreja santa e fiel. To the extent Até o that He has ponto made things tolerable now on the earth for the que sake Ele of the está church. still fazendo here. as coisas toleráveis na terra agora por causa da igreja santa que ainda está For the aqui. sake of the church. Por amor à igreja, porque ela ainda And I está also aqui. understood now Mas eu também entendi that the agora moment He gives us a safe exit, a que rescue mission a by partir the do Messiah. momento que ele dá uma saída segura, que ele faz a sua missão de resgate da Then the igreja, Lord will release quando o the Messias earth vem, into the unbearable hands of então o wickedness. Senhor vai entregar a terra nas mãos insuportáveis da perversidade. Ai, Now I understood. Sasa nikaelewa agora eu The entendi. treasure of Christian salvation today. dhamana ya O wokovu tesouro que é a salvação That is what cristã the Lord hoje. wanted me to underscore to you. na hicho ndicho ambacho Bwana E é isso que o Senhor queria que eu To enfatizasse resonate para into você, your hearts. ili kwamba ipate para kugonga fazer katika ressoar mioyo nos seus yenu, And corações drill it into your minds. na kuingiza kabisa e katika akili zenu, inculcar That you may nas suas understand. mentes, mpate kuwa para que kwamba vocês what you possam have now, entender kile mlicho nacho que sasa, isso que never know vocês his têm treasure. agora, hamjui kabisa você dhamana nem yake. imagina o tesouro que é, That até God que loves you você so much. Ya kwamba Bwana até anapenda você sana perder. Even to warn you by Mas o voice. Senhor ama tantos vocês Please. a ponto de alertá-los Don't por lose voz this. que, por favor, It will be não unbearable. perca isso. Vai You ser will weep insuportável. Mutaomboleza milele. Vocês chorarão Ai. eternamente. What a mighty Ai. message. I said just to have a talk with Que you before you go to poderosa the mensagem. Eu disse simplesmente para ter uma conversa com vocês antes das In other words, he Escrituras. said Kwa maneno mengine anasema that Em after outras this, palavras, ele está dizendo things que will depois change disso, forever.
As coisas mudarão Now we para understood what sempre. this dispensation. Agora nós entendemos o que isto quer It is a dizer. season. É essa dispensação, It's a time frame. essa estação, It's a time é period. este período de But tempo, because este there are período de visitation, there is tempo. but because there is the visitation of the Lord in this Mas season, porque há uma visitação do Senhor nesta so we can estação e call it a neste tempo, dispensation. então nós chamamos isso, podemos chamar de uma dispensação. The Então dispensation of the agora, grace. a And dispensação so da that's why when I graça. woke up, Então é por isso que quando eu no, that's acordei, why at that time when the Lord finished talking, não, é por isso, naquele tempo quando o Senhor terminou de falar, porque eu não estava dormindo de qualquer forma, eu ouvi a so voz immediately dele. finished. Então, imediatamente assim Then que ele immediately terminou, I opened the Bible. I wanted to know. imediatamente eu abri a Bíblia e eu queria saber. I went to the book of Acts, chapter 2. Eu fui ao livro de Atos, capítulo 2. This dispensation, he says, is about to come to an end. When Esta did it start? dispensação que ele diz que vai acabar, quando que ela começou? So I went to Acts chapter 1. Então eu fui a Atos, capítulo 1. When the Messiah leaves and finishes the job. Quando o Messias parte, ele havia And then I terminado a checked, I obra. found Acts chapter 2. Então eu chequei e encontrei Atos, capítulo 2. So that is when the dispensation of the grace began. Que foi ali quando a dispensação da graça começou. Então eu My entendi announcement of the glorious coming of the Messiah que o meu anúncio a respeito da gloriosa vinda do Messias is essentially an announcement esta of an é end to an era. essencialmente o anúncio de o fim de uma Is essentially an era. announcement to an end to a É dispensation. essencialmente o anúncio de um fim de Is uma essentially an dispensação. announcement with the exit É of the Holy Spirit, essencialmente the mighty Holy Spirit. o anúncio da dispensação da partida do Espírito Santo. Por quê? Only the Holy Spirit holds back the wickedness Somente o right now. Espírito Santo está detendo a iniquidade, a That perversidade wickedness may not agora, be unleashed and para full que a blown revealed. iniquidade não esteja totalmente liberada e então Only the Holy Spirit is holding him o now. anticristo seja revelado. Somente o That the Espírito devil is Santo always está itching, detendo always restless, agora. wanting to O break diabo loose to está come sempre and unleash the full wrath of desesperado. wickedness Ele está on you. sempre tentando romper as cadeias e poder liberar toda a iniquidade na terra agora. Para vir e liberar And the toda a Bible says the Holy iniquidade. Spirit holding E a him back, Bíblia hold diz back, meaning que o Espírito restraining him. Santo está detendo, ou seja, restringindo o Espírito Hi. Santo. I now Ai, understood só Ele pode. Eu the agora might entendi of the Holy Spirit. o poder do The role of the Espírito Holy Santo, Spirit. o papel do In Espírito creating an Santo, environment that enables you ao to be able criar to um take ambiente Christian que salvation, capacita naturally, vocês be holy para and enter. receber a salvação cristã, ser alimentados e então entrar. na kisha kuukuza na kuishi nayo na upate kuingia. I understood Eu that if the Holy entendi Spirit is the one holding him back, que se o Espírito Santo é aquele que está detendo o anticristo, o diabo, that então by eu announcing entendi the rapture that is coming, que quando eu anuncio o arrebatamento que está and by vindo, announcing the coming of the Messiah that takes the church, e ao anunciar o arrebatamento da igreja e do then I'm Messias que está essentially vindo para announcing the levar a exit of the igreja, Holy Spirit. então eu estou anunciando a partida, I'm a announcing the saída do departure of Espírito God Santo. from the earth. Eu estou anunciando a I'm partida de announcing the Deus people da of the earth terra. that the Lord is soon Eu going to estou depart the earth. anunciando ao povo da terra que Deus brevemente sairá That da God is soon terra. going to depart, Que to Deus leave muito the earth, to depart brevemente from the earth. vai sair da terra, vai partir da terra. That God the Holy Spirit, Que Deus, o that Espírito restrains him Santo, back, que é aquele que restringe o is diabo, going to que be o taken out of detém, the way. He's going to leave. ele vai ser tirado do caminho, ele vai partir. This past night, Nesta that noite was a very passada, powerful message from the Lord esta Jehovah. foi uma mensagem muito poderosa do Senhor Deus Jehovah, Yahweh, Jeová. my friend. Jeová Yahweh, meu amigo. What an enormous revelation. Que enorme So let us revelação. start walking step by step. Então vamos começar a andar passo a passo. What is the Lord saying?
O que é que o Senhor está dizendo quando Ele disse That after the rapture, que depois do arrebatamento, the earth a terra will change. vai What a mudar? caution. Que What a alerta! warning. Que And so you see advertência! the book of Revelation chapter 1 Então você vê no livro do Apocalipse, is the capítulo revelation 1, of Christ. é a revelação de Cristo. And then Revelation chapters 2 and 3 Então, Apocalipse is capítulos 2 communicating e with the 3, church that is you. ele está se comunicando com a igreja, que são Revelation vocês. chapter 4. Apocalipse capítulo Now he's talking 4. about the after these things. Agora ele está falando a respeito do depois destas coisas. Os eventos depois dessas coisas, porque a igreja agora já está no céu e ela agora está focada nos eventos do trono de Deus. E todo aquele capítulo que é o capítulo mais glorioso, que está descrevendo e celebrando o trono todo-poderoso daquele que falou comigo por voz. Enzi kuu na utukufu kabisa yake yeye aliyezungumza pamoja nami usiku uliopita kwa sauti. And then chapter 5. Halafu sura ya 5. Então capítulo Now 5. talks about the scroll, the Messiah, the Agora supremacy of the fala a Messiah and respeito the do scroll of rolo, God. o Messias, a supremacia do Messias, do Cordeiro de Deus e do rolo de Deus. Once the Messiah has already taken that scroll of God into his hands. Uma vez que o Messias pegou aquele rolo de Deus nas mãos Then dele, you can as well count that the judgment upon the earth has então already begun. você também pode contar que o juízo de Deus sobre a terra It's just já a matter of começou. time. É só uma questão de Then tempo. chapter 6 he begins to break the seals. Então, no capítulo 6, ele começa a And the quebrar os unbearable takes selos. place. E o insuportável, I have então, seen the breaking of the acontece. first 4 seals. Mas eu vi a quebra dos 4 primeiros selos. That's why you see the coronavirus I prophesied. E é por isso que você vê o coronavírus que eu profetizei, The global economic crisis that is disturbing a the nations crise right now. econômica global que está perturbando as nações agora, The bloodshed you see on the earth. o derramamento de sangue que você vê But na turn terra. with me the book of Daniel chapter 9, blessed people. Mas abram comigo no livro de Daniel, capítulo 9, povo In this abençoado. conversation that is also going to become an exhaustless theme. Nesta conversa que também se tornará um tema It says, inexaustivo, Daniel chapter 9, I'm reading tema 24 inextinguível. all the way to 27, that we may understand what the Lord said this past night. Vamos do 24 até o 25 ou 27 para entender o que o Senhor estava dizendo nessa noite. 77s are decreed for thy people and thy holy city. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, To put an end to sin, para dar to fim ao atone pecado, for wickedness, para expiar a to bring culpa, in everlasting righteousness, para trazer to justiça seal up eterna, vision and prophecy, para cumprir a visão e a and to anoint the profecia most holy. e para ungir o Santíssimo. And he goes on to say, E ele continua know dizendo: and understand this. saiba e entenda From the isso. issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem Que a partir da promulgação do decreto until the que anointed manda one, restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o líder there will vem. be 7 sevens Haverá 7 and semanas 62 sevens. e It will be 62 rebuilt with semanas. streets and a trench. Ela será reconstruída com But in muros e times of ruas e muros, mas em tempos difíceis. After 62 sevens, Depois das the 62 anointed one will be semanas, cut off, in other words, put to death. o ungido será morto. And he will have nothing
e já não haverá lugar para ele. Em outras palavras, ele não vai tomar o reino naquele tempo quando ele for para a cruz. Ele ainda não vai assumir o reino de Deus na terra, os reinos desta terra. O reino de Israel e os reinos desta terra. O que ele está dizendo aqui é que ele, quando ele morrer na cruz, ele ainda não tomará a posse dos reinos da terra. Ele diz, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Ele não terá nada. O povo do governante que virá destruirá a cidade e o santuário. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. E desolações foram decretadas. Ele fará uma aliança com muitos que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo, ele colocará a abominação da desolação. Até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Veja o versículo 27. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Então agora, o que é que o Senhor está dizendo então nesta voz, através da sua voz, quando ele falou comigo nesta noite passada? O que é que o Senhor está dizendo então? O Senhor está dizendo que 7 semanas já foram decretadas para Jerusalém ser reconstruída. Então, a partir daquele ponto, você conta 62 semanas que já foram decretadas para o Messias aparecer e fazer uma entrada triunfal em Jerusalém. E então ir para a cruz. E isso já aconteceu exatamente. Então você pode dizer que 6 semanas e 62 semanas já passaram. Então, em outras palavras, nós temos um total de 69 semanas. Mas enquanto isso, quando o Senhor fez parar o relógio, então ele admitiu um mistério. Ele introduziu um mistério. Ele trouxe a igreja. Ele trouxe uma dispensação da qual ele me falou esta noite que está prestes a terminar. Enquanto isto, quando ele chegar na 69ª semana de Daniel, então ele parou o relógio para introduzir a igreja dos gentios. O mistério. E é um mistério porque ela entra e então ela é arrebatada. Onde o homem mortal é transformado. Isto é um mistério. E recebem corpos gloriosos. E eles entram no reino da glória. O mais lindo reino do céu que eu vou descrever para vocês algum dia. Ele está dizendo que durante todo este tempo, ele parou o relógio. Mas ele ainda tem uma semana para lidar. Ele ainda tem uma semana para lidar.
Então ele está Tell dizendo, them not to depend on what they are seeing today here. diga para eles não dependerem After daquilo the que eles rapture estão takes vendo place, aqui hoje. Porque depois que o arrebatamento acontecer, tudo tem que mudar. Tudo even vai my focus will mudar. change. Até mesmo o meu foco vai mudar, diz o Senhor. Porque eu vou embarcar na última semana, na 70ª semana de Daniel. I'll be busy with Israel. Eu estarei ocupado It com is known Israel. as Jacob's trouble, the time of Jacob's E este trouble. tempo é conhecido como a angústia de If you Jacó. read from the book of Jeremiah, Se você ler no livro de Jeremiah Jeremias, chapter 30, Jeremias capítulo the Lord 30, spoke much this previous night, this past o night. Senhor falou muito nesta noite Jeremiah passada. 30, Jeremias verse 7 30, says, no versículo 7, it ele says, diz: how awful that day will be. Oh, quão terrível será aquele dia, None will be like it. sem comparação. It will be a time of trouble for Jacob. Será um tempo de angústia para Jacó. None will be like it. Será sem It will be a time of comparação. trouble for Jacob. Será tempo de But angústia he will para be saved out Jacó. of it. Mas ele será salvo. The Lord is saying that He wants to begin to run the O last Senhor 7. está dizendo que ele 70th quer week of começar a fazer correr a última semana de Daniel, a 70ª semana de But He Daniel. wants to get the church out of this place first. Mas ele primeiro quer tirar a igreja deste lugar. He wants to give her a safe exit. Ele quer dar à igreja uma saída segura. He wants to give her Ele quer dar a ela a rescue mission from heaven. uma missão de resgate do céu para resgatá-la para fora daquilo And que so está we see vindo. clearly Então nós vemos claramente that the Lord simply implied the time que o is stopped Senhor at the simplesmente 69th week. Between the está 69th week dizendo que o and the relógio 70th parou week. This is na this. After this. This is what He 69ª taught me about this semana. night. That this Então, dispensation antes de is about começar to come to an end. a 70ª semana, ele introduziu esta dispensação que agora está chegando no fim. Na 69ª semana, ele parou o relógio, introduziu When does it esta come to an end? dispensação que está prestes a terminar. The book of E John, quando chapter que ela 14. termina? O livro de João, capítulo Turn with me 14. there, blessed people. Abram comigo lá, povo abençoado. John chapter 14, João, capítulo 14, 1 to 3. de 1 a 3. This is when now it ends. Let us go to the book of Acts first. Aqui é quando essa dispensação termina. Acts chapter Vamos ao 2. livro de Atos primeiro. So you may see Atos when the capítulo dispensation 2, God spoke to me about this past night, when it starts. para vocês verem quando que essa dispensação sobre a qual o Senhor falou comigo nesta It noite, says, quando ela Acts começou. chapter 2, verse 1. Ele diz, Atos 2, versículo 1. When the day of Pentecost came, Quando chegou o dia de Pentecostes, they were all together in one place. eles estavam todos reunidos em um só Suddenly lugar. a sound like a blowing of violent wind came from heaven De repente, veio do céu um som como de um vento muito and forte filled the whole house e encheu toda a where casa they were sitting. na qual eles estavam They saw what sentados. seemed to be tongues of fire E eles viram o que parecia ser línguas that de fogo separated and came to rest on each of them. que se separaram e pousaram sobre cada um deles. All of them were filled with the Holy Spirit Todos ficaram cheios do and Espírito began to Santo speak in other tongues e começaram a falar em as outras the Spirit línguas, enabled them. conforme o Espírito lhes Now they were staying in capacitava. Jerusalem. Agora eles estavam em God-fearing Jerusalém, Jews from every nation under the sun.
Judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações When they do heard this mundo. sound, Quando eles ouviram the este crowd som, came together in bewilderment, ajuntou-se uma multidão que ficou because each one perplexa, heard them speaking in his own mother tongue, in his own language. pois cada os ouvia falar em sua própria língua. Utterly amazed, they asked, Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: "Are not these men who are speaking Galileans? acaso estes homens que estão falando não são galileus? Then how is it that each of us hears them in his own native language?" Então, como que nós os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, Medes medos and Elamites, e elamitas, residents of Mesopotamia habitantes da Mesopotâmia, and Judéia Cappadocia, e Capadócia, Pontus Ponto and Asia, e da Ásia, da and Frígia Pamphylia, e Panfilha, Egypt, and the Egito part of Put, which is Libya, e das partes da near Líbia, Cyrene, próximas a visitors from Cirene, Rome, visitantes both vindos de Jews and Roma, converts to Judaism, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, and cretenses Arabs. e We árabes. hear them declaring the wonders of God Nós os ouvimos declarando as maravilhas de in our own Deus tongues. em nossas próprias línguas. Amazed and perplexed, Atônitos e perplexos, they asked one another, eles se perguntavam What uns aos does this mean? outros: o que significa isso? hallelujah. And then, of Aleluia! course, later there, Peter addresses them. Então, é claro que mais tarde Pedro fala com And eles. so he's saying Então ele está that dizendo this was the birth of the church. que este foi o nascimento da That igreja, this que este was essentially the birth of the dispensation of foi the grace. essencialmente o nascimento da dispensação da He's saying graça. that this Ele está dizendo que was isso essentially the birthing out foi essencialmente o of the nascimento church era. da era da That the igreja, Lord spoke with me this night and said it's about sobre to a end. qual o When it Senhor ends, falou the comigo earth nesta noite e will disse change. que vai terminar, que este tempo na terra vai mudar. na wakati itakapokwisha basi ulimwengu utabadilika. Amazing. Yashangaza. So when does Espantoso. that dispensation end then? Hivyo basi, Então, je, quando majira que essa haya yanaisha dispensação lini basi? The book termina? of John chapter 14. Kitabu cha O Yohana livro sura de ya João, 14. capítulo John 14. 14, 1 and 3. Yohana 14 João mstari wa 14, kwanza hadi 1 wa tatu. e Says the 1 following. a 3. Anasema Ele diz o yafuatayo. seguinte: It says, "Do not let your hearts be troubled. Anasema, ele diz, msikubali mioyo não yenu se kufadhaika, perturbe o Trust vosso in coração, God. mwaminini confiem Trust em Deus, also in me." Mungu, muniamini confiem também Meaning em Jesus is mim. announcing his deity, his divinity. He's saying, I am Significando que God. Jesus está anunciando a sua divindade. Ele está dizendo: eu sou In my Deus. Father's house are many rooms. Nyumbani Na kwa baba casa yangu de kuna meu pai há makao If it muitos were not so, I would aposentos. have told you. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: I am going there to prepare a place for you. Na kwenda eu huko irei lá para kuandalia makao, And if I preparar-vos go and lugar. prepare a place for you, nami E se nikienda eu na for e kuandalia lhes makao, preparar I will be lugar, back. I will come back nitarudi eu voltarei and take you na kuwachukua to be e with os me, levarei para that you also estar may be comigo, where I am. ili kwamba nanyi pia para mpate que kuwa vocês mahali também nilipo. You know estejam the way onde to eu where estou. I am going. Ninyi mnajua Vocês nitakapokuja conhecem o ninapokwenda. caminho This is para very onde eu powerful. vou. Hii ni ya nguvu Isto é kabisa. So you see muito the poderoso. belovedness of God towards the faithful church. Hivyo basi unaona Então upendo você wa vê o Mungu amor kuelekea de kwa kanisa Deus lililo para laaminifu. com a And he igreja says fiel. Anasema E ele That está he loves the dizendo church so much. ya kwamba analipenda que ele kanisa ama sana. The tanto a church that is igreja, holy and righteous, Kanisa ambalo ni a igreja que é justa e repentant and santa, faithful to Jesus. waliotubu na arrependida e To fiel the a extent that Jesus he cannot Cristo, do anything on the earth. kwa kiwango ya kwamba hawezi kufanya lolote até o ponto em que ele não faz nada na terra, chamado tribulação, Until the até church is que taken out of the way. kanisa liondolewe esta njiani, igreja Taken seja into the removida safety do of heaven. caminho, lipelekwe katika seja usalama levada wa para mbinguni. dentro da It's segurança amazing. do céu. Yashangaza É This maravilhoso night, ya kwamba usiku que huu the nesta Lord noite solved the age-old conversation and debate.
O Senhor resolveu todo o debate e essa conversa Because for a long antiga. time they were asking, is the rapture pre-tribulation? Porque por muito tempo eles ficavam perguntando, o arrebatamento é pré-tribulação, mid-tribulação ou pós-tribulação? Je, unyakuzi ni kabla ya dhiki ama katikati ya dhiki ama baada ya dhiki? But by the Lord saying Lakini kwa Bwana kusema Mas quando o Senhor that diz after the rapture takes place, ya kwamba baada ya unyakuzi que kutendeka, depois que o arrebatamento acontecer, basi dunia a terra vai itabadilika. mudar. essentially meant Kimsingi Ele alimaanisha essencialmente quis dizer ya kwamba que a terra não vai until the mudar rapture takes place. hadi unyakuzi até que o utendeke. arrebatamento aconteça. Ya kwamba ulimwengu A terra não vai Until the mudar church is taken up into glory. hadi kanisa até que a igreja seja levada para a glória. Kwa hivyo kwa maneno Em outras mengine, palavras, ele alikuwa está anasema That the dizendo rapture is pre-tribulation. ya kwamba unyakuzi que o arrebatamento é ni pré-tribulação. Hallelujah. Haleluya. Solved by God himself by Aleluia. voice. Imesuluhishwa na Mungu O assunto mwenyewe foi kwa resolvido sauti. pelo próprio awesome. Deus Ya por kupendeza vós. namna gani? Quão But I have maravilhoso. defined for you Lakini nimewaeleza Mas eu já From defini Acts para chapter 2. vocês, kutoka kwenye kitabu a partir cha de Matendo sura ya Atos pili, capítulo that the 2, dispensation of the church that God was talking about and saying que a will soon end. dispensação da igreja da qual Deus estava falando, que brevemente vai terminar. It begins with Acts chapter 2. inaanza na Matendo Essa ya Mitume dispensação sura ya começa em pili. Atos capítulo 2, Wakati wa em Pentekoste, At the Pentecostes. outpour of the visitation of the Holy Spirit. katika kumimina No kwa derramar Roho da Mtakatifu. visitação do And then it Espírito ends Santo. Halafu inaisha E então With what we have termina read in John 14 when the Messiah comes, takes the church. com aquilo que nós lemos em João 14, quando o Messias vem e leva a igreja. And you can also find it in the book of 1 Corinthians E chapter você 15. também pode encontrar isso no livro de 1 Coríntios, capítulo How 15. that dispensation comes to an end. Jinsi ambavyo majira haya Como que yatakuja esta kufika dispensação mwisho. The chega ao fim? dispensation, the age of the church, dispensation of the church. A dispensação da era da igreja. It A says, 1 dispensação da Corinthians igreja. chapter 15, verse 50. Anasema kitabu cha Wakorintho Ele wa diz em kwanza, 1 Coríntios 15, I versículo declare to you, 50, brothers, nisemalo ni hili ndugu Isto zangu, that vos flesh and declaro, blood cannot irmãos, inherit the kingdom of God, ya kwamba nyama que na damu carne e sangue não haviwezi podem kurithi herdar o ufalme wa reino de Mungu, nor Deus, does the perishable inherit the imperishable. wala kuharibika nem o que é kurithi perecível kuharibika. pode herdar o imperecível. I tell you a Ouçam, mystery. Nawaambia eis siri, We que will lhes digo o all not mistério. sleep, sote Nem hatutalala, todos but dormiremos, we will all be changed. lakini sote mas tutabadilishwa. todos In a flash, seremos transformados in the em twinkling um of an eye, momento, katika kufumba na num kufungua abrir e katika- fechar last de trumpet. olhos, katika tarumbeta ao ya som mwisho. da última for the trombeta, trumpet will sound. Kwa maana tarumbeta pois a italia. trombeta Look at the end of soará. that age. Look at the end of that age. Veja- It's ending with veja- trumpet veja o color. fim It dessa says, era. After you've been Veja, transformed, after the corruption has been removed, after that Ele which diz que perishes depois in que you, the vocês mortal, forem has been transformados, taken away from you, depois que and you are a now clothed with corrupção for immortality, removido, immortal depois bodies, que ele immortal remover o garments, que é with mortal em everlasting vocês, life. Then he says, então look at ele what te happens. He revestir says, de imortalidade. "For the trumpet will Então ele sound." vai mudar as suas vestes. E então ele diz: quando a última trombeta soar, esta última dispensação, esta dispensação vai terminar com pompa e circunstância. na kuwa ya kutofisadika na ile ya kufa ndani mwako kubadilisha na ya kuwa kutokufa. Basi anasema ya kwamba parapanda italia. He's saying then the end of that dispensation is now happening. Anasema ya kwamba Então sasa ele mwisho wa diz que majira aqui haya o fim dessa What the dispensação Lord está talked about, how it acontecendo. will end and the earth will change. It's right here. It says, "For the Aquilo que o trumpet will Senhor falou sound." quando o tempo acabar e essa dispensação terminar, ele diz: então a trombeta soará, Kwa maana parapanda italia. The dead will be raised imperishable, Nao wafu os watafufuliwa mortos na miili ressuscitarão isiyoharibika. and we will be incorruptíveis, changed. Nasi e tutabadilishwa. For the nós perishable seremos must clothe todos itself with the transformados. imperishable, Kwa maana mwili Pois huu é wa kuharibika necessário que o que é lazima uweze corruptível kuharibika. se And the revista mortal de with incorruptibilidade e o que é mortal se when revista the de perishable has imortalidade. been clothed with the imperishable, Kwa hivyo mwili huu Quando wa o kuharibika corruptível se utakuwa kuharibika. revestir And the de mortal with incorruptibilidade Nao huu mwili wa e o kufa que é mortal utakapokuwa se kutokufa. revestir de then the saying that is imortalidade, written comes true. Ndipo lile neno então a lililoandikwa palavra escrita se litakapotimia. cumprirá. Death has been swallowed up in victory. Mauti Tragada foi a morte pela Where, oh vitória. death, is your sting anymore? Onde, ó morte, está a sua And vitória? he says, verse 58, Na
Onde está o seu aguilhão? Again, where No all vers- death is, let's read 55. Vamos ler o Where all death is your 55. sting? Ó morte, onde está a sua vitória? Where all death is your sting? Ó morte, onde está o seu The aguilhão? sting of death is sin. O aguilhão da And morte é the o power of sin is pecado. the law. E a força do pecado é a But lei. thanks be to God, Mas graças a for He gives Deus us victory through our Lord Jesus Christ. que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Therefore, my Senhor. dear brothers, Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes, que nada os abale. always give yourselves fully to the work of the Lord, Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, because you know that your labor in the Lord is not in vain. porque vocês sabem que o trabalho de vocês no Senhor não será inútil. That the Então ele está dispensation of the grace dizendo is ending, is going to end. que a dispensação da graça está terminando. And Ela this is vai how it acabar. E é assim que ela vai With the defeat acabar. of sin in the church. Com a derrota do pecado na igreja. Que naquele dia, quando a igreja é Leaving levantada, the soil. saindo do Not even chão, a single sin will leave the soil. nem um único pecado vai He's saying sair God do is chão. holy. Ele está dizendo que Deus So é he's saying santo. Então ele está That dizendo what you have now, que isso que vocês têm agora, this age of the church, esta era da the igreja, era of the Gentile church, a era da igreja dos gentios, it is about to come to an end. está prestes a When acabar. it comes to an end, E quando acabar, he says, ele diz the church a that will igreja have defeated sin, overcomers, que terá destruído, derrotado o She's pecado, taken into os flight into vencedores. heaven. Ela é levada em um voo para o and céu. those who take it lightly now, E aqueles que estão levando isto those who levianamente slight the agora, gospel now, aqueles que escaparam do evangelho agora, he says, ele diz, they will be shocked eles ficarão because the earth will chocados, change. porque a terra vai The Lord will give it mudar. up to O wickedness. Senhor vai entregar a terra à iniquidade, à perversidade. Em outras palavras, vocês You amam o love pecado? rebellion, then have Aí much está. of it. Vocês amam a rebelião? Então In tenham the book of muito, also 1 abundância dela. Thessalonians, Então, o livro também de 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, povo he talks abençoado, about that special day ele fala a respeito that desse he talks dia me about. The especial, Lord God the Father calls it the rapture by o voice. qual ele falou comigo, e o próprio Deus Pai chama esse dia de That is very arrebatamento por voz. So Isso for é the muito prophets of the poderoso. Lord, they receive direct from Him. Então, os profetas do Senhor, eles recebem diretamente Another dele. scripture that defines to us how this era Uma of the church, outra this church age, Escritura que dispensation fala of the de grace is como going to end. que essa It's the era book da of 1 igreja, Thessalonians este chapter 4, tempo 16 da and igreja, 17. como que ela vai terminar, também está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 16. He says the following. Ele diz o 1 seguinte, Thessalonians chapter 4, 16 and 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, For the Lord 16 e himself will come down from 17. heaven. Porque o Senhor mesmo In other words, to descerá wind do down céu, the dispensation of grace. em outras palavras, para terminar a The dispensação da grace of graça. our Lord Jesus. A graça de The nosso grace Senhor that belongs to Him. Jesus. A graça que He'll come pertence a Ele. down. Ele descerá Wind it down. para terminá-la, down. para To fechá-la, shut it down. para fechar. And it says here, verse 16. E ele diz aqui no versículo For the 16, Lord himself will come down from heaven pois o Senhor mesmo descerá do with a céu loud command com and with the com a voice of the sua ordem archangel e com a voz do arcanjo and with the trumpet call of God. e com a And the dead in ressoar da Christ will rise trombeta de first. Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão After that, we primeiro. who are still alive and are left Depois disso, nós, os que will be estivermos caught up vivos together e with them formos in the deixados, clouds. seremos arrebatados Meet the juntamente Lord com in the eles air. nas nuvens, para encontrar And com o so Senhor we will nos be ares. together with the Lord forever.
E assim estaremos junto com o Senhor para sempre. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo que Ele amou vocês tanto, que Ele deu a vocês toda uma dispensação, a dispensação da graça. Enquanto a graça está permeando, está fluindo na terra. E então Ele diz que a igreja, aqueles que possuem esta dispensação, naquele dia do arrebatamento, quando de fato acontecer, então a igreja será raptada, levada embora. E a dispensação da graça vai partir com ela. Quão amada é a igreja aos olhos do Senhor, diante do Senhor. Uma outra escritura que define para vocês como que o fim desta era virá, que o Senhor anunciou nessa noite passada. O fim da dispensação da igreja, a dispensação da graça. Outra escritura é Romanos capítulo 11, versículo 25 até o 32. Ele diz: irmãos, não quero que ignorem este mistério, irmãos, para que vocês não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude do número dos gentios. Then all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come from Zion. He will turn the godlessness away from Jacob. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Ele está dizendo que esta era da igreja vai acabar quando a plenitude do número dos gentios que devem entrar for atingido. Este número for atingido. E essa plenitude deste número é um número secreto que somente Deus Pai detém. Isso pode acontecer hoje, ele pode acontecer o mês que vem, ele pode acontecer no próximo minuto, em 2 minutos, talvez no próximo ano, mas isso está guardado dentro do coração dele. E ele está dizendo que Israel experimentou um endurecimento de coração em parte, parcial. Então, ele quer voltar para eles e então trabalhar na libertação de Israel. Então, vocês tiveram tanto tempo, mais de 2.000 anos. Então, agora, vocês realmente podem se preparar e ir, porque Deus, o Senhor, prometeu para Jacó. Jacó também prometeu para Davi que ele iria vir e reinar sobre o trono de Davi. Então ele tem que vir e cumprir a promessa, porque ele promete e ele cumpre. This dispensation of the church, esta dispensação da igreja, this past night by voice, will come to an end. Sobre a qual o Senhor falou comigo nesta noite, vai chegar ao fim. It is also characterized by apostasy. Esta dispensação também é caracterizada por apostasia. O próprio Senhor perguntou, quando vier o Filho do Homem,
achará alguma fé nessa terra ainda? Galatians chapter 5. Gálatas capítulo Reading verse 5. 4. Eu vou ler o capítulo It says, 4. Ele diz: You who are trying to be justified by law vocês que estão tentando ser justificados have pela been lei, alienated from Christ. vocês foram separados You de have fallen Cristo. away from grace. Vocês se apartaram So da he says graça. there would be a falling away from the grace. Então ele está dizendo que haverá uma queda da graça. And if you read the book of Romans chapter 8, E se você ler o livro de Romanos turn capítulo with me to 8, Romans 8 as I wind down this sermon tonight. abra comigo Romanos 8, enquanto eu vou terminando o sermão desta noite. Romans chapter 8, I'm reading 14 and 16. Romanos 8, eu vou ler o 14 e o 16. It says the following. Do 14 ao 16, ele He diz o says, seguinte, ele diz: Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. For those who are led by the Spirit of God are sons of God. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ele continua dizendo, Verse 15. versículo 15. For you did not receive the Spirit that makes you a slave again to fear. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize But para you received the novamente Spirit temer, of sonship. mas receberam o Espírito de And by adoção him de filhos, we cry, Abba, Father. por meio do qual nós clamamos, Abba, And then Pai. he says, you will cry, Abba, Father. Então nós clamamos, The Abba, Spirit himself Pai. testifies with our spirit that we are God's children. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos Again, filhos de the same Deus. Romans chapter 8, I'm reading verse 9 now to finish, so I can explain to you. Novamente, o mesmo Romanos 8, eu vou ler o versículo 9 agora para explicar. You, however, are controlled not by the sinful nature, Entretanto, vocês não estão mais sob o But by the domínio Spirit. da carne, da natureza If the carnal, Spirit of God mas do lives in you. Espírito. Se de fato o and Espírito if de Deus anyone habita em does vocês, not have the Spirit of Christ, e se alguém não tem o Espírito de he does not belong Cristo, to Christ. não I've said so much pertence right a there. Cristo. Ele disse tanto He's aqui. saying Ele está dizendo that the dispensation of the church que a dispensação da is igreja, occupied by the church of Christ. ela é ocupada Then pela he's saying igreja de Cristo. E ele está But this dizendo dispensation is characterized by que Christians, essa by faith, dispensação people having é faith caracterizada in Christ por Jesus. cristãos de fé. O povo que tem fé em Cristo Jesus. Then he says also E então ele diz that também during this dispensation there is the fear of apostasy. que durante There essa will be the falling away dispensação from faith. haverá uma queda da fé, haverá uma apostasia. And then he says E então ele it is diz also characterized by the Spirit of the Lord being poured into the church. que essa dispensação também é caracterizada pelo Espírito do Senhor sendo derramado sobre a igreja. Vocês se lembram de That the Bezalel? Spirit of the Lord was poured on them to have a skill Que o Espírito to do prepare Senhor foi the derramado temple sobre furnishings and the eles garments, para sacred garments of the dar a priesthood. eles habilidade para preparar as vestes sagradas do sacerdócio, os artifícios, os artefatos do templo. So, Kwa hivyo, in the Old Testament, na pia agano la Então, no kale, Velho the Testamento, Spirit of God descended some people temporarily and left. o Temporarily and left. Espírito de Deus descia sobre algumas pessoas temporariamente, e então partia. Temporariamente Just like e when Samuel the partia. prophet, when he poured oil Exatamente Saul. quando Samuel, o profeta, derramou óleo sobre Saul, alimimina mafuta juu ya Saulo. then immediately the Spirit of God rushed into him. The Bible says. então rushed. imediatamente o Espírito de Deus foi até ele, And he veio became the rapidamente king a of ele. E então ele tornou-se o rei de And Israel. then you see, now in the Então Old vocês Testament, the veem Spirit que of God agora, came no upon Antigo man, Testamento, came o upon God's Espírito de people, Deus but vinha for a short sobre time o and homem, left.
vinha sobre o povo de Deus por um período de tempo curto e então partia. He descended on people Ele descia sobre as for a pessoas short time and left. por um período curto de But tempo in e the então partia. dispensation of the grace, Mas na dispensação da this graça, dispensation that is going to end with the rapture, esta dispensação que vai acabar com o in the arrebatamento, dispensation of the church age, a dispensação da era da igreja, a era da he's igreja. saying this is the first time now the Ele está Spirit of dizendo God came que from esta heaven é a primeira and vez quando o indwelt in Espírito people de Deus veio do permanently. céu e habitou permanentemente nas pessoas. Alishuka toka mbinguni na kutua ndani ya kanisa na kukaa ndani ya watu milele. Permanently, Permanentemente. guaranteeing, sealing Garantindo, the church, selando a and guaranteeing igreja to them the inheritance in heaven. e garantindo para eles a And so herança what do is the Lord céu. saying then? Então, o que é que o Senhor está dizendo? The Lord Então, is saying o Senhor está that when He dizendo takes away the church at rapture, even the que quando Spirit of Ele the Lord that levar a indwells igreja them no will live arrebatamento, with them. então o Espírito do Senhor que habita neles vai partir com eles. But these two prophets will be sustained now by God the Holy Spirit Mas himself, as you see estes on your dois screen here. profetas serão sustentados pelo próprio Espírito de Deus, como vocês estão vendo na sua tela aqui. And now, E that's agora, why God descended the Holy por Spirit like isso a dove on me. é por isso que o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre mim. That January 1, Naquele 1º de janeiro 2009 at Buhungu Stadium de in the night vision. 2009, no estádio Buhungu, em uma vigília noturna. To make it clear to you Para deixar claro that para at the end, vocês when the rapture takes place, que no final, quando o arrebatamento acontecer, now God the Holy Spirit will set on these two agora prophets to empower Deus, them o to be able Espírito to do Santo, vai battle. repousar sobre esses dois profetas para dar a eles poder para fazer a batalha, para batalhar. And so now we are number Então, one globally. agora nós somos número 1 On globalmente. Twitter, even as I finish this No sermon. Twitter, enquanto eu termino este sermão. It is so long, we'll continue on Sunday. Este sermão é tão longo, nós vamos But continuar it's no such an domingo. amazing thing for God the Father Mas é algo to come tão and speak to me by maravilhoso voice para from Deus heaven Pai and vir speak to me e by falar voice this comigo last por night. voz desde o céu e então falar comigo por voz nesta noite passada. And instruct a whole generation. E ele instrui toda uma geração. And literally lay a caution, E say, hold ele it, literalmente dá um alerta e diz: espere um to pouco, tell a generation para that dizer be para uma careful with geração complacency. que cuidado com a The earth as you complacência. know her A terra como vocês a conhecem não when the será a rapture takes mesma. place, Quando o arrebatamento the earth acontecer, will change eternally. a terra mudará eternamente. And Vai so, ser blessed people, horrível. if that is you, Então, povo abençoado, that se was taking isso é você, salvation with a lot of complacency and slightness, se você tem levado a sua salvação com muita complacência e and you feel levianamente, tonight e você that sente you want to nesta return to the noite Lord, que você quer retornar right para o with him. Senhor, for estar that em day and retidão hour diante whom dele, that nobody knows, para que naquele dia e hora que ninguém then lift up conhece, your hands and repeat this prayer. para estar pronto naquela hora, então levante a sua mão e repita esta oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo nesta noite e me aparto do And pecado take you in my heart e te recebo no meu coração para ser meu Senhor e meu I ask you, Salvador. precious Lord Jesus, Eu te peço, to precioso Senhor establish Jesus, holiness in my heart, para estabelecer santidade em meu coração e não me but dê establish escolha, righteousness in my life, mas estabeleça justiça em minha and command vida my steps, e that guie I os may meus walk towards the passos glorious kingdom of holiness, para que eu possa andar em direção ao glorioso reino da towards the glorious santidade, kingdom of heaven. em direção ao glorioso I reino do céu. appreciate you, Jesus, Eu te and thank you for aprecio, the cross and the Jesus, blood. e te agradeço pela cruz e pelo received you sangue. Eu te recebi Lord and nesta Savior. noite como meu So in the Senhor mighty e name of Salvador. Jesus,
Em nome poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Se você disse essa oração, essa é a decisão mais importante que você já poderia ter feito. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, 30 minutos. Quando nós voltarmos, vai ser fogos e artifícios a noite inteira até de manhã. Jesus ama você. O Senhor Deus Pai, Ele falou comigo nesta noite passada. Ele veio e falou comigo por voz. Eu estava lá lendo a Bíblia e adormecendo, lendo a Bíblia e adormecendo até 4 da manhã. Enquanto eu ainda estava acordado, então eu ouvi a voz dele. E ele disse: vá dizer a este povo que quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar. Que tremendo alerta! Eu quero deixar vocês com este alerta. O Messias está vindo. Obrigado. Jesus ama vocês.